Seja bem-vindo ao Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo TRT de Santa Catarina. Trabalhar desde cedo garante futuro. É bom para a criança que não fica pela rua. Será? Estudos revelam que adultos que trabalharam na infância ocupam empregos de baixa qualidade, possuem pouca instrução e acabam perpetuando a condição de pobreza. Para discutir as principais questões em torno da erradicação do trabalho infantil no país, eu converso com a desembargadora Maria de Lourdes Leiria, gestora regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem, e Soraya Conde, professora da Universidade Federal de Santa Catarina e doutora em Educação. Bom, doutora Leiria, professora Soraya, sejam bem-vindas para a gente discutir esse tema aí que é tão importante. A gente sabe que o trabalho infantil aí é uma chaga no mundo inteiro e, infelizmente, no Brasil não é diferente, né? A boa notícia é que a gente sabe também que tem várias instituições se unindo, né? Aí criando uma rede de proteção aos direitos da criança e do adolescente. Então, eu gostaria de começar com a doutora Maria de Lourdes Leiria, que há 4 anos então, está à frente desse programa aí de erradicação do combate ao trabalho infantil, encabeçado pela Justiça do Trabalho, e saber, pela lógica da lei, o que é o trabalho infantil e quais os direitos da criança e do adolescente. Obrigada. Antes eu quero cumprimentar a professora Soraya, dizer que é um prazer compor essa bancada. Compartilho do mesmo sentimento. Uma pessoa tão dedicada a essa causa e uma pesquisadora, né? Isso é muito importante. O trabalho infantil é todo aquele trabalho que é prestado antes dos 16 anos, porque esse é um marco constitucional, né? Só pode trabalhar após os 16 anos, a não ser que seja na condição de aprendiz após os 14 anos. Então nós teríamos esse divisor bem claro. E aí nós teríamos ainda que, para aprofundar, falar que a partir dos 16 até os 18 tem uma série de atividades que a criança, que o adolescente, no caso, não pode trabalhar. Que é trabalho noturno, trabalho insalubre, trabalho perigoso e todo aquele que inclui as piores formas de trabalho infantil. Então, por isso, o número de trabalhadores infantis a gente considera que ele é muito alto, né? Porque inclui todas essas atividades que são proibidas até os 18 anos. Então, a partir para baixo dos 13 anos é determinantemente proibido. Absolutamente proibido o trabalho, até os 14 anos incompletos. Bom, então tá, então eu queria saber um pouquinho agora de vocês, que quando o assunto é trabalho infantil, tem uma frase que sempre aparece aí nas discussões, né? Então não tem como a gente não falar sobre isso, que é a seguinte: é melhor a criança trabalhar do que ficar na rua. Esses são os únicos caminhos que crianças e adolescentes devem ter à disposição, Soraya? Essa frase, ela é uma frase clássica, né? Ela está entre os maiores sensos comuns que existe a respeito do trabalho infantil. Na verdade, as pesquisas indicam que o trabalho não é tão bom assim, não é? Que há uma série de adultos que trabalharam quando crianças e que desenvolvem uma série de doenças na coluna, nos ossos, nas pernas, psicológicas, inclusive porque a criança e o adolescente ainda não estão maduros, né? Não se desenvolveram plenamente para aguentar as pressões psicológicas, emocionais e intelectuais que são próprias do universo do trabalho. Fora isso, eu sempre gosto de citar algumas pesquisas na época da Revolução Industrial que mostravam que a expectativa de vida no momento da Revolução Industrial era mais alta entre os bêbados do que entre os trabalhadores. Isso é só para a gente ter uma ideia de que nem sempre o trabalho... Os riscos do trabalho. Dependendo das condições em que o trabalho está se desenvolvendo, ele pode ser pior do que muitos entorpecentes, inclusive, né? Então, para a gente conseguir desmistificar um pouco esse senso comum a respeito de que o trabalho é algo que dignifica, que enobrece, que é melhor a criança estar trabalhando do que fazendo outras atividades, né? Os estudos na área da psicologia e da própria educação mostram que as crianças necessitam brincar para se desenvolver plenamente, e que conforme elas crescem, elas necessitam ir à escola para adquirir os instrumentos para o desenvolvimento cognitivo e intelectual, para conseguirem compreender o mundo melhor e agir sobre esse mundo de maneira eficaz, não é? Então, é preciso avançar na compreensão do trabalho infantil para além do que as frases de senso comum divulgam a respeito dele. Até porque a questão de é melhor trabalhar do que roubar, as duas alternativas são ilegais. É proibido trabalhar e roubar também é ilegal. Então, essa não é alternativa, uma coisa ilegal não é alternativa para outra.
A alternativa para o trabalho é a escola, é a qualificação. Por quanto mais cedo o indivíduo entra na escola, menor será o seu rendimento na vida adulta. Quanto mais tempo ele leva estudando, ele vai sair dessa, vamos dizer, desse leque de proteção. Ele vai conseguir se libertar, ele não vai ser escravizado. Exatamente. Um ponto que chama atenção também nessa discussão que a gente está comentando agora, que é de que é melhor a criança trabalhar do que roubar, né? É que ela serve principalmente para crianças e adolescentes de famílias menos favorecidas, que na maioria dos casos utilizam o dinheiro para ajudar na renda da casa. Eu queria saber se esses valores que essas crianças arrecadam, vale a pena? Faz a diferença realmente? Com certeza não. Primeiro que a maioria do trabalho, na maioria nem é remunerado e recebe em torno de, se nós fôssemos colocar em termos de hoje, 350, 300 reais, 400. Não é que não seja dinheiro, vale, mas não vale a vida da criança. E uma criança que está trabalhando, quando eu digo criança, estou falando até 14 anos incompletos, é totalmente proibido o trabalho, até 14 anos incompletos, então nós teríamos que atuar para tirar essa criança, porque a única alternativa dela é a escola, não é? Mas a maioria está trabalhando de graça, ainda por cima, o que é pior, né? Sem remuneração. Com certeza que a remuneração não compensa, porque ele está deixando de estudar. A única coisa que compensa nessa idade é a educação que ele está recebendo na escola. Professora, melhor para falar isso a professora, porque quando eu li o seu trabalho e quando falamos do documentário, toda aquela questão das crianças, o que é que elas faziam nas férias, né? Trabalhavam nas férias? Então, um dos resultados, eu fiz uma pesquisa durante os 4 anos de doutorado, né, sobre o trabalho na fumicultura catarinense. E uma das coisas que a gente observa no interior de Santa Catarina é que o tempo de plantio e de colheita do fumo coincide com as férias escolares. Então, é exatamente o espaço onde a escola não está, em que as crianças mais trabalham, indo para a colheita e para o plantio, né? E é comum os casos que as crianças denunciam nos seus relatos de porre de fumo. O que é o porre de fumo? Acontece que a nicotina ela é absorvida pela mão, a criança fica intoxicada, passa mal, tem náuseas, não é? E aí ela se sente tonta, como algo parecido com uma embriaguez. E a gente observa, então, que é exatamente onde quando a criança está na escola, não que a escola dê conta sozinha de acabar com o trabalho infantil, mas é claro que a escola consegue diminuir pelo menos a quantidade de tempo que a criança está trabalhando, porque quando ela está na escola, ela não está trabalhando. Sim. E quando ela está nas férias, que ela deveria estar descansando, ou quando ela saiu da escola e foi para casa e que ela trabalha no contraturno, essa criança ela vai ter um péssimo aproveitamento escolar, porque ela não descansa, ela não estuda, ela não tem tempo. No período que ela tem que descansar, ela está trabalhando. Mas eu tenho que pedir um tempo para as senhoras para chamar o nosso primeiro intervalo, a gente já volta, é 1 minuto. Estamos de volta para o segundo bloco do programa de hoje sobre combate ao trabalho infantil. Eu converso com a desembargadora do trabalho, Maria de Lourdes Leiria, e a professora Soraya Conte. Bom, Soraya, o Brasil teve um resultado muito positivo no combate à exploração do trabalho infantil entre 1992 e 2011. Foi uma queda de quase 60%, bastante significativa, né? Mas desde então, a redução tem sido devagar e o país ainda hoje possui pouco mais de 2,5 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos de idade trabalhando de forma irregular. Então, quais as principais dificuldades para erradicar o trabalho precoce? Então, é claro que o problema da erradicação do trabalho infantil passa pelas políticas sociais, pelas políticas públicas, pelo próprio acesso à escola, né, e à formação. Mas tem uma questão central que envolve o trabalho infantil, que é a questão da exploração humana. Os dados da pesquisa mostram que onde tem crianças exploradas, tem adultos explorados também.
Portanto, enquanto nós tivermos uma sociedade em que crescem o número de desempregados, em que nós caminhamos a uma tendência que nos estudos da sociologia do trabalho, nós temos chamado de uberização do mundo do trabalho, que é o né, que exatamente? De direitos. O que é o Uber hoje? O Uber, ele é o símbolo do trabalhador destituído de toda e qualquer forma de direito, de toda e qualquer seguridade. O Uber, ele não pode ficar doente, que ele não recebe. Os custos todos dos meios do trabalho são desse trabalhador. Então, o processo da reforma trabalhista tende a deixar os trabalhadores ainda mais vulneráveis dos seus direitos, dos seus ganhos salariais, etc. e tal. Então, numa sociedade em que a prioridade não está no avanço dos direitos, no avanço do combate às formas de exploração, de miséria e de desemprego, é muito pouco provável que a gente consiga ter qualquer medida eficaz em relação ao trabalho infantil. É claro que os números do passado apontam que o Brasil, sim, ao aderir às políticas internacionais, aos programas internacionais de erradicação do trabalho infantil, o Brasil conseguiu diminuir bastante o número de crianças que trabalham e, sem dúvida nenhuma, isso está associado ao sucesso de várias políticas articuladas que foram desenvolvidas no país nos últimos anos, né? Mas o que a gente tem assistido e os que os dados evidenciam é que onde tem criança trabalhando, tem adulto, tem família em situação de miséria e de exploração também. Então, não há como erradicar o trabalho infantil sem que a gente enfrente com seriedade a questão da desigualdade social e da exploração no trabalho. E toda essa redução também forte que ocorreu nessa primeira década de combate ao trabalho infantil, a gente atribui que antes o trabalho infantil ele era muito visível. Então você via na colheita, na castanha, na carvão, entende? Ele era muito visível, então era muito fácil, era mais fácil a fiscalização. Você chegava, qualquer pessoa podia denunciar. Hoje a gente está com dificuldade para reduzir esse número, que ainda é muito alto. Em Santa Catarina nós estamos com em torno de 96 mil crianças e adolescentes trabalhando, que alguns estudiosos chamam de um núcleo duro do trabalho infantil. É aquele trabalho infantil que ele está mais escondido, que a gente não está vendo. Tem muito trabalho infantil doméstico, que ele está lá dentro de uma residência, a criança trabalhando, todo protegido pelo princípio da inviolabilidade do domicílio. Então, a gente, para denunciar, como a professora disse, quando tem o trabalho infantil, tem um explorando, e tem um explorado do outro lado, e alguém está se aproveitando. Quem que vai denunciar? A criança? Não. O pai da criança que a colocou a trabalhar. Não é? E tem alguém que está se aproveitando desse trabalho. Então, nós precisamos, até para a denúncia fica difícil, porque o trabalho doméstico ele está lá dentro de uma casa, a criança está isolada. Não é? Também o trabalho, nós temos muito na agricultura, que a professora já falou, agricultura familiar. É o próprio pai que leva a criança para trabalhar. E ele entende que se a criança está matriculada na escola, não é trabalho infantil, o que é um erro. Porque o trabalho infantil é o trabalho fora da idade mínima para trabalhar. Se ele está matriculado e ele está trabalhando, ele não terá aproveitamento escolar. E vai acabar abandonando a escola. E aí que chega o tal círculo da pobreza. Ele também depois vai pôr os filhos a trabalhar, porque ele não vai conseguir sustentar. Eu queria aproveitar só o gancho que a doutora Lourdes comentou da dificuldade de a gente diagnosticar, ou sim, fazer as denúncias e fiscalizar esse trabalho doméstico e o trabalho rural. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer era sobre o trabalho doméstico. Assim, até que ponto a gente consegue diferenciar onde é exploração de onde é ajuda? Como é que aqueles afazeres domésticos de uma menina, por exemplo, são considerados exploração do trabalho, ou ele contribui para o desenvolvimento da criança, de um sentimento de pertencimento, por exemplo? Esse trabalho, quando a gente considera que é trabalho infantil, doméstico, é aquele trabalho que ele está substituindo um adulto. A criança faz todo o trabalho da casa. Ela está exatamente trabalhando como um adulto. O fato da criança, o adolescente, ele está arrumando a sua própria cama, ele está ajudando a pôr a mesa, a servir, a levar a louça. Isso não é trabalho, isso está dentro da educação, da formação da criança. Como você disse, aquele sentimento de pertencimento. Ele pertence àquela família, então ele está contribuindo. É um trabalho de colaboração, não um trabalho de substituição do adulto. A
Aquela criança que desde que acorda até que vai dormir, ela tem atividade para fazer. O trabalho doméstico não tem horário, não tem limite de jornada. Não, exatamente. Essa questão se relaciona, na verdade, com a questão anterior. Não é muito comum quando a gente vai falar sobre trabalho infantil. Olha, eu mando meu filho arrumar a cama, viu? Né? Não é isso que a gente está discutindo. A gente está discutindo a exploração do trabalho infantil, que é exatamente isso que a doutora estava dizendo, né? É quando a criança substitui o trabalho do adulto. Então, com a diminuição do trabalho infantil nos espaços públicos, nos espaços visíveis, nos espaços de trabalho, o trabalho infantil tende a migrar para os espaços privados. Por exemplo, as crianças vão para casa fazer o almoço enquanto os pais estão na roça. As crianças limpam a casa, fazem toda a comida, ajudam em inúmeras tarefas, substituem o papel do adulto, não é? Porque não é permitido mais que ela esteja trabalhando. Então, o trabalho, como a família precisa e acredita no trabalho infantil, coloca a criança para trabalhar no espaço privado de difícil visualização. Por isso, os dados sobre a diminuição do trabalho infantil também são bastante questionáveis. Provavelmente são muito maiores. Exatamente. Então, do que a gente tem. Bom, vou ter que chamar mais uma vez um intervalo. A gente já volta para discutir sobre o combate ao trabalho infantil. É 1 minuto. Voltamos para o último bloco do programa de hoje, que entrevista a desembargadora do Trabalho, Maria de Lourdes Leiria, e a professora Soraya Conde. No bloco anterior, falávamos sobre o problema do trabalho infantil e agora vamos falar então um pouquinho das soluções, né? A lei permite então o trabalho na condição de aprendiz a partir dos 14 anos de idade. Por que então que esses adolescentes que estão em situação irregular de trabalho, como vocês mencionaram, não estão inseridos como aprendizes? É isso que se tem trabalhado para juntar todos os interlocutores para, tipo, uma mesa mesmo, vamos reunir os empresários, as empresas, as entidades formadoras e também os aprendizes. Nós temos trabalhado nisso, para mostrar tanto a oportunidade que tem, às vezes o adolescente nem sabe dessa oportunidade, informar e conscientizar as empresas, tanto da função social que tem a empresa de formar esse adolescente e também de a empresa não utilizar apenas a questão da cota, porque como as empresas têm que contratar de 5% a 15% de aprendizes, mas que ela não pode se restringir a eu estou cumprindo a cota. Mas não são ela todas as precisa, empresas, né? Menos as pequenas empresas e simples, mas são as médias e grandes empresas. Tá. E a partir de que tem 7 empregados, então já deveria ter uma cota de aprendiz. Mas o que deve ser, a empresa deve ter consciência e que essa aprendizagem tanto faz parte da função social da empresa, como isso é um direito fundamental do adolescente, de ser profissionalizado. Ele tem direito à profissionalização. E é bom para a empresa, porque a empresa passa a contar nos seus quadros com um trabalhador qualificado. A empresa que não qualifica, ela não investe no jovem, ela vai ter dificuldade depois dela mesmo de trabalhar qualificado. Ela pode pensar nesse trabalhador como uma mão de obra qualificada para ela, né? E é um contrato barato, é um contrato a prazo. O FGTS que ela deposita para o aprendiz é 2%, é menor. Então, é vantajoso, tanto economicamente, quanto no futuro dela ter um profissional qualificado. E para o jovem é a oportunidade dele se qualificar e se manter na escola. Por que isso não acontece, então, essa liga, digamos assim, né? Por que esses trabalhadores, então, são de forma irregular? Porque há uma resistência, a empresa tem que tomar iniciativa, porque a empresa ela vai contratar, ela tem que matricular o jovem, o adolescente, pode ser jovem também, porque jovem até, o contrato de aprendiz vai até 24 anos e jovem vai até 29, então temos uma parte que é adolescente e uma parte também que é jovem. Mas, enfim, a empresa responsável por matricular esse adolescente no curso profissionalizante, ela tem que ter consciência disso. Não pode o adolescente, ele vai dizer, eu quero essa vaga de aprendiz, mas isso tem uma implicação, porque a aprendizagem é um contrato específico que ele junta parte teórica
que ele aprende no curso profissionalizante com a prática. E são 6 horas, se ele não tiver concluído o ensino fundamental, ele só pode trabalhar 6 horas. Se já estiver no ensino médio, pode 8. Mas esse tempo que ele está estudando é computado como jornada de trabalho. Então, a empresa tem que também estar disposta a isso. Então, uma das coisas, assim, do ponto de vista da educação, que eu queria chamar a atenção, é que, historicamente, a gente vive uma separação entre a escola e o mundo do trabalho, né? E essa, sem dúvida nenhuma, no campo, na cidade, em diferentes localidades, esse apartamento, né, entre o mundo do trabalho e a escola é um problema muito grande que a escola tem que enfrentar, né? Como é que a gente faz uma formação que tenha sentido para o jovem, para o estudante trabalhador? Nesse sentido, o programa da aprendizagem ele é bastante interessante por trazer uma possibilidade de retomada de diálogo entre áreas que estão bastante separadas. Que tem a ver com a histórica divisão social do trabalho, né, entre os que pensam e os que executam. Então, a possibilidade de trazer o trabalho para dentro da escola, ela significa a gente poder superar, né, avançar um pouco em relação a essa histórica separação entre aqueles que pensam e os que apenas executam. Agora, uma questão que eu acho que é bastante importante a gente chamar a atenção é que, no geral, muitos aprendizes são contratados para substituir o trabalho de um trabalhador qualquer. E isso é diferente. Eu até queria fazer essa pergunta. Do que a doutora Maria de Lourdes está colocando. Não é que a aprendizagem ela tem uma integração com o currículo, com uma aprendizagem. Você qualifica, você tem uma parte teórica e uma parte prática de formação deste adolescente. Tem que unir as duas partes. Essa formação técnica tem que estar presente. E tem que ser profissionalizante, porque, como falou o professor Soraya, contratar só para substituir funções que não qualificam nada. Exatamente. Eu já vi casos, por exemplo, de um empacotador de supermercado ser enquadrado como aprendiz. Isso é uma distorção. Ele vai ficar empacotador a vida toda. No que ele pode progredir? No que isso contribui para a formação dele? O que ele está aprendendo de fato ao ser um empacotador de supermercado? No campo a gente discute, né? O que a criança está aprendendo de fato com a enxada, quando ela vai para a roça pegar na enxada. Isso é aprendizagem do quê? Isso não é trabalho aprendiz. Claro. E no campo é mais grave a situação, porque nós encontramos aqui, principalmente, a situação da agricultura familiar. Então, para contratar um aprendiz, quem que vai contratar? O pai? Ele não pode contratar o filho, entende? Então, nós temos maior dificuldade na aprendizagem na agricultura familiar. Nós teríamos que utilizar a aprendizagem, mas que a aprendizagem fosse na escola. A escola qualificar para essa atividade agrícola, porque ninguém quer que tire, nós não queremos tirar adolescente do campo, nem eu, nem a professora Soraya. Mas grandes discussões dos pais, realmente, eles querem passar os seus conhecimentos aos filhos e que eles permaneçam no campo, né? Deem seguimento à propriedade familiar. Mas também não queremos que ele sofra acidente, que ele seja atacado por um animal, que ele seja mutilado, uma máquina, mas ele tem que aprender num ambiente seguro. Isso pode ser feito na escola. Bom, a gente está caminhando para o final da entrevista, mas só queria que vocês deixassem aí uma mensagem, fizessem um convite para a sociedade, que ela se una a essa causa contra o trabalho infantil, né? A gente consiga mudar, então, essa crença tão forte de que a melhor criança está trabalhando do que roubando. Então, eu queria colocar que a gente eu tenho feito bastante pesquisa no Estado, né, com orientandos de TCC, de mestrado, de iniciação científica, a respeito do trabalho infantil. E uma das coisas que a gente observa é que o rendimento escolar, de fato, das crianças que trabalham cai bastante, não é? Então, o número de abandono escolar e de reprovação na escola tende a aumentar conforme a criança cresce e conforme aumentam as horas de trabalho. Então, eu fico pensando, né? Quantos cérebros, quantos cientistas, quantos médicos, quantos doutores nós estamos desperdiçando? E mesmo agricultores, se nós quisermos formar agricultores do futuro,
Quantos agricultores que vão ser capazes de trabalhar com tecnologia de ponta para a produção de orgânicos, por exemplo, né, que o Estado tem algumas experiências interessantes? Quantos agricultores que dominarão tecnologia de ponta, que serão de fato formados, especializados em suas áreas, sairão das crianças que trabalham desde pequena? É uma boa reflexão. Seguindo a mesma linha da professora, quantos cérebros, quantas crianças e quantos jovens nós vamos perder para acidentes, para o agrotóxico, que terão câncer. Então isso, gente, tem o tempo para estudar, tem o tempo para se formar. Não é? Então, o trabalho é totalmente proibido antes de fazer 14 anos, antes de completar essa idade. Depois podemos investir na aprendizagem. Uma aprendizagem é uma alternativa segura, é um contrato legal, protegido e mantém a escola. A criança não tem o desenvolvimento para ter 3 jornadas, jornada de trabalho, jornada de estudo e uma jornada para fazer as tarefas escolares. Se o adulto tiver num trabalho durante o dia e estudar à noite, ele não vai aguentar. Como que a criança vai aguentar? Com certeza, a aprendizagem é uma excelente saída. Só queria falar uma única frase que eu recentemente comecei a dizer. Bom, é tão bom trabalhar? Tá bom, então o trabalho traz tantas virtudes desde pequeno. Por que latifundiário não põe os seus filhos a trabalhar? Por que os filhos, se é tão bom, se desenvolve tanto as virtudes do caráter, o trabalho, por que é que os filhos das elites não colocam seus filhos a trabalhar desde pequeno? Por que os filhos da elite têm que se formar nas melhores escolas, fazer intercâmbio, estudar fora, fazer várias línguas, viajar pelo mundo todo para ter um conhecimento amplo sobre arte, literatura, ciência, língua e tudo? E aos filhos da classe trabalhadora, né, a gente diz que é melhor trabalhar. Então me parece muito cruel essa saída para as crianças pobres. E a educação é um direito fundamental de toda criança, de todo cidadão, de toda criança e adolescente. A educação não é um direito fundamental só dos filhos da elite. Exatamente. A educação é um direito fundamental, garantido na Constituição. O que garante o futuro de todos. É a educação mesmo. Bom, infelizmente nós temos que chegar ao fim. Foi um prazer conversar com vocês. Obrigada, doutora Lourdes. Obrigada, professora Soraya. Obrigada, Letícia. Obrigada, Lourdes. Nós que agradecemos. Hoje conversamos sobre o combate ao trabalho infantil com a desembargadora do Trabalho, Maria de Lourdes Leiria, e a professora Soraya Conde. Nos vemos no próximo programa. Até lá!